abril e 12 de junho do ano de 2020. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerrar a discussão. Em votação. Se os deputados e os deputados estiverem de acordo, para onde se encontram, aprovado. Há sobre a mesa requerimento da nobre deputada Érica Malonguinho, com número regimental de assinaturas. Há sobre a mesa o requerimento da nobre deputada Érica Malonguinho, com número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de representar a Assembleia Legislativa de São Paulo no encontro das lideranças quilombolas, a convite da Associação ADAPO e da comunidade de Muquem e remanescentes quilombolas, a realizar-se entre 15 e 17 de novembro, na cidade de União de Palmares, estado de Minas Gerais. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Janaína. Para encaminhar pelo PSL, eu indico o deputado Douglas Garcia. Tem a palavra o deputado Douglas Garcia para encaminhar em nome da liderança do PSL. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu serei bem sucinto, apenas para colocar essa casa. Nunca, jamais me coloquei contra a comissão de representação de deputado nenhum, porque eu acredito que é um papel do deputado representar a Assembleia naquilo que lhe compete. Entretanto, o que está acontecendo é que a deputada Érica Malonguinho, ela nunca para na Assembleia. Ela vai para a representação de comissão quase que toda semana. É um verdadeiro absurdo. A casa não pode pagar o ônus da viagem dela, seja lá para onde ela for, e simplesmente deixar o seu trabalho como deputada aqui na Assembleia Legislativa para ir representando institucionalmente o quê? Transquilombolas, né? Outras coisas assim nesse sentido, que peça, sim, uma comissão de representação sem o ônus da casa e a própria deputada vá fazer o que ela achar interessante no seu mandato pela qual ela foi eleita. Mas o que está acontecendo é um verdadeiro absurdo. Eu falo, já houve sim uma comissão de representação feita por boa parte dos deputados do PSL quando nós fomos, ainda este ano, visitar Brasília para trazer sim algumas pautas que são interesse do Estado de São Paulo, visitando o Ministério de Direitos Humanos, como foi o meu caso, né? Ou alguns outros visitaram o Ministério da Segurança e da Justiça. Entretanto, o que está acontecendo é a deputada Érica Malonguinho indo quase sempre nas representações, na comissão de representações, e nunca para nessa Assembleia, e a gente tem que ficar arcando com os custos da viagem dela. Ela que arque com os próprios custos da sua viagem. O que está acontecendo é um verdadeiro absurdo, por isso que eu votarei não, senhor presidente, nesse momento, mas eu peço que essa casa repense quanto a esse tipo de coisa que acontece, porque eu acredito que a gente tem que mudar isso, né? Infelizmente, não dá mais para continuar. Muito obrigado, senhor presidente. Só fazer o registro, deputado Douglas. Na verdade, a deliberação sobre essa possibilidade ou não é do plenário, né? São dos próprios parlamentares. Eu acho que essa rediscussão em relação a isso deve ser feita entre os próprios parlamentares. É importante, inclusive debatemos um pouco sobre isso no último Colégio de Líderes. Deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem a palavra, Vossa Excelência. Encaminhar não. Para encaminhar em nome da liderança do PTB. Já? Exatamente. Está correto. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta quarta-feira, 13 de novembro. O deputado Campos Machado do PTB encaminha o requerimento da deputada Érica Malonguinho para fazer uma representação a convite de uma associação. Meu caro presidente, deputado Cauê Macris, somos colegas, não apenas da Assembleia, pertencemos ao grupo dos afônicos. Já faz mais de um mês que eu não consigo falar direito, que essa afonia toma conta da gente, e eu trouxe para o clube o nosso presidente, Cauê Macris. Em que pese o respeito que tem pelo deputado Douglas da Silva, deputado Janazzi, estou aqui há 29 anos, há 27 anos, 8 mandatos, esse é o 8º mandato. Sempre votamos comissões de representação. Exatamente pela deputada Érica, não está aqui, embora esteja o líder, é que eu estou tocando esse assunto. Se ela estivesse aqui, eu não ia falar nada. Eu não vejo nada demais em que uma deputada
requeira à mesa o direito que seja constituída uma comissão de representação. Ela vai falar sobre o quê? Os temas da vida dela, os seus princípios, o que ela acredita que é bom para a sociedade. Ela viaja, então, para o Brasil, deputado Janazzi. Eu pergunto, é muito pequeno o custo da constituição de uma comissão de representação diante, quase sempre, da grandeza dos fatos que vão ser discutidos. Aí é questão de grandeza. A deputada Érica, ela defende com ardor aquilo que ela acredita e que ela leva para todos os recantos do país a mensagem dela, e a mensagem dela, ela tem até a obrigação de levar. E essa Assembleia, e esse plenário, quando decide aprovar uma comissão de interpretação, e eu nunca questionei nenhuma, tem algumas absurdas, nunca questionei nenhuma, eu acho que o plenário está correto, o presidente está correto. Não vejo onde possa ter alteração, com devido respeito, nas questões que dizem respeito às comissões de representação, senhor presidente, porque elas têm um pouco de foro íntimo também. É muito difícil, deputado Janazzi, algum deputado requer uma comissão para representar a Assembleia na questão do Amazonas, por exemplo, lá das queimadas. Ela não tem condição de ir às custas dela. E a pequena despesa da Assembleia é pela grandeza do fato. Aí nós temos que verificar o quê? Quando o fato é importante, e só a deputada tem o discernimento de saber se é e não é, e a deputada Érica, apesar de eu não concordar em muitas coisas com ela, ela tem todo o direito de requerer, inclusive, como é costume há 30 anos na casa, que as despesas da sua viagem, que são... é uma miséria perto do orçamento da Assembleia. Mas, senhor presidente, eu vim aqui apenas, senhor presidente, para requerer que faça parte do projeto enviado pelo governo que diz respeito à reforma da Previdência e à reforma administrativa. Eu estou requerendo, senhor presidente, de que entidades como a PAMAGES, dos juízes, dos promotores públicos, dos defensores públicos, todas essas entidades querem ter uma participação em audiências públicas ou em todos os atos que for tratar a Previdência. Então, senhor presidente, eu quero requerer a juntada desse documento no projeto que trata da Previdência dessa casa. É regimental, a presidência recebe o documento e vamos fazer a juntada. Gostaria de encaminhar, senhor Tem a presidente, palavra, pela bancada excelência, do PSOL. para encaminhar pelo PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu gostaria de me associar ao que disse o deputado Campos Machado em relação à deputada Érica Malunguinho. Primeiro dizendo que a deputada Érica Malunguinho é a grande novidade histórica da Assembleia Legislativa. Acho que desde a fundação da Assembleia Legislativa até os dias de hoje, ela é a grande novidade, porque ela é protagonista
na verdade, de um grande movimento, não só em São Paulo, mas no Brasil, na luta contra o racismo, contra a transfobia, contra a homofobia, contra a violência, né, que mata as mulheres no Brasil. Ela tem uma representação muito importante e é convidada para fazer palestras, seminários, para fazer parte de vários eventos em todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, um orgulho para todos nós ter na Assembleia Legislativa uma pessoa como a Érica Malunguinho. Então, ela tem todo o nosso apoio, né, para nos representar, porque isso é uma honra enorme para todos nós. Gostaria ainda, senhor presidente, de registrar aqui a honrosa presença dos cirurgiões dentistas do Estado de São Paulo, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que estão hoje aqui conversando com os deputados, uma comissão que representa os cirurgiões dentistas, reivindicando algo muito importante e justo, que é a derrubada do veto do PLC, do projeto de lei complementar número 34, que nós aprovamos no ano passado. No final do ano passado, o projeto foi encaminhado pelo Executivo, o Executivo encaminhou o projeto, nós aprovamos o projeto de lei dos cirurgiões dentistas, equiparando a carreira do cirurgião dentista com a carreira dos médicos, né? Ali garantindo a isonomia salarial entre eles, e, no entanto, estranhamente, o próprio Executivo vetou o projeto. E nós assumimos um compromisso de derrubar esse veto, né, para valorizar, do ponto de vista salarial e funcional, esses importantes profissionais que prestam trabalho de assistência gratuita para o Estado de São Paulo na área da odontologia. Eles são poucos, né? O Estado já não tem esse atendimento, o atendimento, eu diria que minoritário. Agora, mesmo com esses poucos profissionais que nós temos, o Estado não faz nenhum tipo de investimento e de valorização desses profissionais. Então, eu faço aqui um apelo para que nós possamos cumprir o nosso compromisso com esses profissionais, votando a derrubada do veto. O projeto foi votado, é um projeto do Executivo, nós votamos o projeto, então nós temos um compromisso de derrubar o veto para que os cirurgiões dentistas sejam valorizados e a população, sobretudo a população que não tem acesso às condições econômicas de pagar um dentista, possam ter através do Sistema Único de Saúde estadual. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós estamos já aqui preparados para enfrentar o que foi publicado hoje no Diário Oficial. Me refiro aqui à PEC número 18, a PEC estadual, e ao PLC número 80, que são os dois projetos do confisco salarial do governador Dória. Dória apresentou, de fato, agora, oficialmente, o que ele chama de reforma da Previdência, o que nós chamamos de destruição da Previdência, de confisco salarial, porque haverá a elevação da contribuição previdenciária de todos os servidores do Estado de São Paulo, praticamente de 11% para 14%. Haverá também a elevação da idade mínima para as mulheres servidoras para 62 anos e homens servidores 65 anos. É um retrocesso, é um ataque aos nossos servidores. Logicamente que na mesma toada da PEC 6, que já foi aprovada e promulgada em Brasília, a PEC do Bolsonaro, né, que dificultou ainda mais o acesso da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a verdade. Essa eu tenho dito aqui, quero reafirmar que essas reformas da Previdência são reformas que beneficiam o sistema financeiro internacional, os banqueiros nacionais e internacionais, os rentistas e os especuladores da dívida pública brasileira. Foi encomendada pelos banqueiros e pelos especuladores da dívida pública, não há dúvidas, já está provado, né? Nós já fizemos exaustivos debates mostrando e provando, até a Unicamp recentemente, né, só depois de aprovada na Câmara dos Deputados, a Unicamp, né, a Faculdade de Economia da Unicamp provou ali cientificamente, né,
da falsidade dos dados apresentados no Congresso Nacional e pelo próprio governo federal em relação ao déficit da Previdência Nacional. Então, isso já foi desmascarado exaustivamente, mas os governos, a serviço dessa lógica dos banqueiros, né, aprovou os projetos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e vai tentar aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Mas nós estamos mobilizados já com os servidores, com os sindicatos, com as entidades, com as centrais sindicais, com os deputados aqui que têm compromisso de fato com os nossos servidores e que vão cerrar fileiras aqui contra a aprovação desse confisco salarial. E eu tenho conversado com os servidores da segurança pública que estão revoltadíssimos porque foram enganados pelo governador Dória. O governador disse que ia dar um aumento para eles de 5%, mas, no entanto, com esse confisco salarial de 3% a menos no salário e com o que vem aí, com o anúncio já, que nós recebemos ontem, da comissão mista, consultiva, antes fosse deliberativa, que é a nossa grande luta, mas a comissão consultiva mista do IANSP, de que haverá um aumento também da contribuição dos servidores para o IANSP, de 3%. Hoje os trabalhadores contribuem com 2%, vai para 3%. Então, 1% a menos. Então, na verdade, somando 3 mais 1, 4, menos 5, 1. Os servidores da segurança pública, que são os únicos até agora, que foram beneficiados com essa suposta reposição das perdas inflacionárias, porque nem é aumento salarial isso, longe de ser reajuste, e nem repõe as perdas inflacionárias, só terão 1% de reposição. Então, há uma revolta generalizada entre os servidores da Polícia Civil, do sistema prisional, da Polícia Militar. Tenho conversado com esses vários segmentos e o sentimento é de revolta, é de tristeza, né? É de decepção total com o governo Dória. E isso nem foi estendido para os outros setores, como a educação, por exemplo, a nossa área, minha área de atuação, nada, zero, a database não foi cumprida, a lei estadual aprovada na LESP não foi cumprida, o artigo 37 também da Constituição Federal não foi cumprido, e os professores, os profissionais da educação continuam na mesma situação, sem nada de reajuste, de reposição das perdas inflacionárias, e a situação é tão grave que os servidores, os professores da rede estadual de ensino estão com o salário base inferior ao piso nacional salarial. O piso nacional é muito baixo, por 40 horas semanais, um professor ganha, pelo piso nacional salarial, estabelecido por lei de 2008, apenas R$ 2.557. O professor trabalha o dia todo numa escola pública e vai ganhar só R$ 2.557. São Paulo, o estado mais rico da federação, paga menos que isso, paga 12% a menos que o piso nacional salarial. Por isso que nós ganhamos na Justiça uma ação, que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Ganhamos em todas as instâncias, aqui em São Paulo. No final, o ano passado, o Alckmin recorreu, foi ao Supremo Tribunal Federal e suspendeu, interceptou esse reajuste de 10,15%, dizendo que isso causaria um caos na economia do Estado, nas finanças do Estado. Mas ele, na verdade, não debateu a questão e não colocou para Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, na época, que havia uma desoneração de mais de 20 bilhões de reais para o setor privado, os grandes frigoríficos, as grandes mineradoras, a Ambev, empresas do agronegócio, recebendo isenções fiscais do Estado de São Paulo, e o próprio Tribunal de Contas reclamou, falou, isso é um absurdo, não tem transparência, não tem retorno para o Estado de São Paulo, aí isso não coloca em risco as finanças do Estado. Mas quando é para dar reposição das perdas inflacionárias para os servidores, para os professores, daí o governo diz que vai colocar em risco as finanças. Um verdadeiro absurdo. Concluo a minha fala, senhor presidente, dizendo que nós estaremos aqui fazendo um grande movimento e convencendo, tenho certeza, que uma boa parte da Assembleia Legislativa vai entender que essa reforma nefasta e perversa é a reforma dos banqueiros
dos especuladores e dos rentistas da dívida pública, e não dos trabalhadores. Muito obrigado. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Para registrar voto contrário, excelência. Voto contrário de Vossa Excelência ou da bancada do PSL? Meu, excelência. De Vossa Excelência. Pela Está ordem, registrado. senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Para registrar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado presidente. Reni. Para registrar o voto contrário da bancada do Novo. Da bancada do Novo está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei 1188 de 2019, de autoria do nobre deputado Márcio da Farmácia, que denomina Parque Maria Cristina Reumester de Abreu, o Parque Helena, na capital. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Há sobre a mesa requerimento de inversão da ordem do dia, a fim que, a matéria constante no item 2, o PL 1241 de 2015, passe a constar como item 1. 2, que a matéria constante como item 3, o PL 1512 de 2015, passe a constar como item 2. 3, renumerando os demais itens. Em votação, o requerimento. Só as deputadas e os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item número 1. Votação adiada do projeto de lei 1241 de 2015, de autoria do nobre deputado Marcos Zerbini. Em votação, o projeto. Só as deputadas e os deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputada Janaína. Para declarar voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor deputado presidente. Reni. Declarar voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto contrário da Pela bancada ordem, do senhor Novo. presidente. Pela ordem, do deputado Douglas Garcia. Para declarar voto Está contrário. registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, do deputado Carlos Gianazzi. Para declarar voto contrário da bancada do Está PSOL. registrado o voto contrário da bancada do PSOL. ordem. Pela ordem, deputado Zé Declarar Américo. voto contrário da bancada do PT. Está declarado o voto contrário da bancada do PT. Item número 2. Votação adiada do projeto de lei 1512 de 2015, de autoria do nobre deputado Alexandre Pereira. Em votação, Pela ordem, senhor o presidente. item 1 do requerimento do médio de votação. Pela ordem, deputada Janaína Para Pascoal. encaminhar pelo PSL. É regimentado pela Vossa Excelência, pode encaminhar em nome da liderança do PSL o item 1 do requerimento do método de votação. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários da casa, os visitantes, né, o pessoal do MBL ali, toda a minha... O pessoal do Lula Livre também, meus cumprimentos. É a Casa do Povo que vem, né, com as suas ideias que têm que ser respeitadas, concordando-se ou não. Senhor presidente, eu só gostaria de justificar os votos contrários nesta tarde, para não gerar nenhum tipo de situação com relação aos colegas. No que diz respeito à comissão de representação da deputada Érica, todos nós temos muito orgulho da deputada Érica, reconhecemos sua luta, seus méritos. O que chamou a atenção da bancada do PSL foi o fato de serem muitos pedidos de comissão de representação com ônus para casa. Então, para que a população nos compreenda e não tire nenhum tipo de conclusão precipitada, é importante explicar que a deputada, quando viaja em comissão de representação com ônus para casa, ela não paga as despesas com a verba do gabinete. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas todo deputado tem uma verba. No caso, são R$33 mil que o gabinete tem disponível para pagar despesas. Quando a deputada pede a comissão com ônus para casa, ela não utiliza esses R$33 mil para pagar as despesas. Ela pede reembolso pela casa, o que significa que ela tem os R$33 mil para suas atividades e ainda está utilizando o dinheiro da casa para essas viagens. São viagens importantes? Só a colega pode avaliar, como todos os outros têm essa liberdade. A questão é que a colega tem feito esses requerimentos com muita frequência.
Então, a sensação que nós temos, até posso pedir aqui, podemos até peticionar solicitando, é que toda semana existe um pleito dessa natureza. Ontem, no Colégio de Líderes, nós percebemos que todos esses pleitos são com ônus para casa. Então, é necessário fazer esse esclarecimento para que a população não pense que é algum tipo de situação com a colega, né? O problema foi a frequência dessas solicitações que chamou a atenção dos líderes na data de ontem, e nós entendemos que é importante fazer o registro, né? Porque há de haver alguma limitação para isso, porque são 33 mil reais disponíveis no gabinete, né, que não estão sendo utilizados para esse fim, e a casa reembolsando. Então, se nós fizermos uma somatória, talvez a colega esteja gastando além, muito além, né, desse valor, que já é um valor muito significativo. Então, eu estou fazendo esse esclarecimento para que não haja nenhum tipo de ilação com relação ao nosso voto contrário aqui. Com relação ao voto contrário ao projeto do deputado Zerbini, tá? Quero deixar claro que não é nada com relação ao colega, muito pelo contrário, tenho o maior respeito pelo colega. O projeto do colega prevê que associações e sindicatos poderão doar terrenos para a construção de conjuntos habitacionais, o que é algo nobre também. Por que, então, eu votei contra? Votei contra, e pedi até verificação na semana passada, pelo fato de ter um dispositivo dizendo que este sindicato ou esta associação que doa o terreno poderá indicar as pessoas que terão prioridade para morar no conjunto habitacional. E acredito que não seja esse o intuito do colega, mas sinto que pode haver algum tipo de distorção, né, na hora de implementar esse projeto. Então, quero justificar, não é nada pessoal com o colega, a quem eu renovo aqui os meus protestos de elevada estima e consideração, e mesmo com relação à deputada Érica. O projeto que será votado agora, eu também vou registrar voto contrário, pedir verificação por 2 semanas seguidas, para a criação de uma categoria de atleta em jogos virtuais, tá? Eu fiz um estudo sobre esse projeto, com todo respeito ao deputado Alexandre, conversei pessoalmente com ele, expliquei que não é nada, né, com a pessoa dele, mas esse projeto desagrada a gregos e a troianos, desagrada os jogadores, né, desses jogos virtuais, não tem nada a ver com jogo a dinheiro, tá? São jogos virtuais, joguinho de internet, desagrada os jogadores que não querem o Estado regulamentando esta atividade esportiva. Desagrada as pessoas que são contra o jogo, porque acham que pode gerar algum tipo de vício, né? E assim por diante. Então, assim, eu não consigo entender a quem esse projeto atende. Todos os grupos que eu consultei, todos os pareceres que eu li, as matérias na imprensa, são contrárias a esse projeto. Então, aqueles que teoricamente seriam atendidos, que seriam os atletas, não estão satisfeitos. Então, eu até cheguei a solicitar ao colega que viesse aqui defender o projeto, e o colega entendeu que não deveria. Então, eu estou justificando aqui meu voto contrário, porque durante essa semana inteira houve muitos comentários. Poxa, por que a Janaína está obstruindo projetos de deputados? Como se eu estivesse, de alguma maneira, perseguindo os colegas, entendeu? Então, a minha postura, ela nunca é com relação à pessoa, não importa o partido, né? Não importa mesmo, é com relação à temática, né? Eu quero só deixar aqui bem registrado que é um problema de mérito e não com qualquer um dos nossos colegas. Muito obrigada, senhor presidente. Em votação, o item 1 do requerimento de método de votação. Em votação, o substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Esportivos, salvo parte destacada. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo da Comissão de Assuntos Desportivos e prejudicado o projeto, o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação e a emenda número 1. Pela ordem, senhor Pela presidente. deputada Janaína Pascoal. Para registrar o já anunciado voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Para registrar voto contrário ao projeto e favorável às emendas. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor deputado presidente, Rene. para registrar o voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto de Vossa Excelência.
Em votação, item 2 do requerimento de método de votação. Em votação, destacadamente, o inciso 4º do artigo 2º do substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Desportivos. Senhoras deputadas e senhores deputados, que forem contrários, permaneçam como se encontram. Rejeitado o destaque. Prejudicado os itens 3, 4 e 5 do método de votação. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto artigo 18, inciso 3º, na linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relação do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 18 horas, e outra convocação para o mesmo fim, às 18 horas e 30 minutos, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar número 78 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto inciso 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relações de Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a primeira convocação, a das 18 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar 79 de 2019. E também faço a segunda convocação, 1 minuto após as 18 horas e 30 minutos, quando terminar a reunião das 18 horas e 30 minutos, para apreciar também o projeto de lei 79 de 2019. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos dispostos 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º do regimento interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da reunião do projeto de lei 79 de 2019, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de oferecer redação final ao projeto de lei complementar número 77 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Havendo acordo de líderes, peço o levantamento da presente Questiono sessão. os líderes se existe acordo para o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, a presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoco Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com o remanescente da ordem do dia de hoje. Está levantada a sessão. Encerrada a nossa transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária desta quarta-feira, 13 de novembro. Você acompanhou aqui a ordem do dia. Obrigado pela sua companhia. Você segue com a nossa programação.